Olá, pessoalzinho do segundo B. Tudo bem com vocês, gente? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Graças a Deus, as nossas aulas estão indo mais rápido do que eu imaginava. Nós já estamos com este vídeo de hoje, que abrange as aulas 7 e 8 da sequência 1. Nós já chegamos ao final da dita sequência 1. Essa apostila tem 3 sequências, né, de 8 aulas cada. Com este vídeo de hoje nós já encerramos a primeira sequência, tá bom? Vamos lá então? Então abre a sua apostila aí, ou versão em PDF, ou versão física, na página 16. Mas professor, a página 16 nós já fizemos. Não, mas é que a aula 7 começa lá no finalzinho, da página 16. Quer ver, ó? Já fizemos? Achei. Aula 7, beleza? Vamos lá então? Vamos. Aula 7. Conto. O único assassinato de Cazuza. Parte 1. Objetivo da aula: reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelo uso da ironia como recurso expressivo. Ó, seguros de linguagem de novo. Vira a página. Não sei porque começar a aula no finalzinho da página. O diagramador dessa apostila é meio vagabundão, hein? Página 17, atividade. Leia a primeira parte do conto a seguir. Em seguida, responda às perguntas. O único assassinato de Cazuza, do Lima Barreto. Hildegardo Brandão. Olha que nome legal você pôr no seu filho. Hildegardo. Você chama ele de Hilde. Quando você estiver bravo com ele, você chama de Hildegardo. Hildegardo Brandão, conhecido familiarmente por Cazuza. Oi? Tinha chegado aos seus 50 anos e poucos, desesperançado, mas não desesperado. Depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito, diante das injustiças que tinha sofrido em todas as coisas nobres que tentara na vida, que tinha tentado na vida, lembra do tentara? Tinha-lhe vindo uma beatitude de santo. Beatitude, gente, é aquela postura diante da vida que não se abala com nada, de quem não se abala com nada, tá bom? Viera-lhe uma beatitude de santo e uma calma grave de quem se prepara para a morte. Nossa, com 50 e poucos anos o cara está se preparando para a morte já. Tudo tinha tentado, né? E em tudo mais ou menos falhara. E em tudo mais ou menos tinha falhado. Tentara formar-se, foi reprovado. Tentara o funcionalismo, foi sempre preterido por colegas inferiores em tudo a ele, mesmo no burocracismo. Preterido, gente, com T de tatu, não é a mesma coisa que preferido com F de farmácia. Preferido, todo mundo sabe o que é. Preterido, que é o que está escrito aqui, não está escrito errado não, porque o que parece, essa palavra está certinho. Preterido é rejeitado, tá bom? Então se quiser escrever em cima aí, escreve em cima pra você saber do preterido, rejeitado, tá bom? Aí tá falando que ele foi rejeitado até mesmo por... o pessoal escolhia outras pessoas que não tinham as mesmas qualidades que ele, eram piores do que ele naquilo, e mesmo assim essas pessoas eram escolhidas e ele não, tá bom? Tinha feito literatura e se de todo não falhou, foi devido à audácia de que se revestiu, audácia de quem queimou os seus navios. Audácia, se você quiser escrever em cima, é coragem, tá bom? Assim mesmo, todas as picuinhas lhe eram feitas. Às vezes, julgavam-no inferior a certo outro, porque não tinha pasta de marroquim. Outras vezes, tinham-no por inferior a determinado antologista, porque semelhante autor havia, quando encostado ao consulado do Brasil em Paris, recebido como presente do Sião uma bengala de legítimo junco da Índia. Por essas do rei e outras, ele se aborreceu e resolveu retirar-se da liça. Com alguma renda, tendo uma pequena casa num subúrbio afastado, afundou-se nela, aos 45 anos, 2 anos mais novo que eu, para nunca mais ver o mundo, como o herói de Jules Verne. Jules Verne é o nosso conhecidíssimo Júlio Verne. O Júlio Verne, na verdade, ele era francês, então o nome de verdade dele é Jules, tá bom? Aqui no Brasil o pessoal traduziu, não sei porquê, enfim. Como o herói de Jules Verne no seu Nautilus. O Nautilus é o famoso submarino do livro 20 Mil Léguas Submarinas, numa época em que não existiam submarinos ainda. Detalhe. O Hildegardo comprou os seus últimos livros e nunca mais apareceu na Rua do Ouvidor. Não se arrependeu nunca de sua independência e da sua honestidade intelectual. Aos 53 anos, não tinha mais um parente próximo junto de si. Vivia, por assim dizer, só, tendo somente a seu lado um casal de pretos velhos,
aos quais ele sustentava e dava ainda por cima algum dinheiro mensalmente. A sua vida nos dias de semana decorria assim. Pela manhã, tomava café e ia até a venda, que supria sua casa, ler os jornais sem deixar de servir-se com moderação de alguns cálices de Paraty, de que infelizmente abusaram na mocidade, tinha abusado na mocidade. Voltava para casa, almoçava e lia os seus livros, porque acumulara uma pequena biblioteca de mais de 1000 volumes, uma pequena biblioteca. Tinha acumulado uma pequena biblioteca de mais de 1000 volumes. Quando se cansava, dormia. Jantava e, se fazia bom tempo, passeava a esmo pelos arredores, tão alheio, tão viajandão e soturno, que não perturbava nem o namoro que viesse a topar. Aos domingos, porém, esse seu viver se quebrava. Ele fazia uma visita, uma única e sempre a mesma. Era também um desalentado amigo seu. Médico de real capacidade, nunca o quiseram reconhecer, porque ele escrevia propositalmente e não propositadamente. De súbito e não a súbitas, etc, etc. O cara, esse amigo dele, que era médico, também tinha tentado a carreira de escritor, mas foi rejeitado porque ele escrevia as palavras diferentemente do que o pessoal esperava que ele escrevesse. Tá? Tinham sido colegas de preparatórios. Preparatório, gente, é o colégio preparatório que existia antigamente. Tipo, seria hoje colégio técnico, tá bom? E muito íntimos dispensavam-se de usar confidências mútuas. Ficavam lá, só conversando bobagens. Glossário, vocabulário, soturno, tristonho, que demonstra melancolia ou tristeza. Antologista, autor de antologia. Nossa, ajudou pra caramba, hein? Ó, valeu. Antologia, gente, é uma coleção de pequenos textos, tá bom? Jules Verne, romancista francês, que ajudou a fundar um novo gênero literário, a ficção científica. 20.000 Léguas Submarinas é um de seus livros, no qual aparece o submarino Nautilus, numa época, volto a dizer, em que não existiam submarinos ainda. Muito bem, vira a página 18. Que tipo de conto é esse? De humor, de terror, de romance, etc. Explique sua resposta. 2. Descreva com suas palavras a personagem desse conto. Como que você acha que é, fisicamente, psicologicamente, o Hildegardo Brandão? 3. Que tipo de narrador o conto apresenta? Comente. O narrador desse conto é... Tá? 4. Depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito, diante das injustiças que tinha sofrido em todas as coisas nobres que tentara na vida, o termo destacado, todas as coisas nobres, está empregado em sentido real ou pretende sugerir o contrário? Explique. Realmente está falando de todas as coisas nobres ou o texto está sendo irônico? Beleza, explica aí para nós. Pelo menos tem linha para escrever. Vira a página, aula 8. Conto, o único assassinato de Cazuza, parte 2. Objetivo da aula, reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelo uso da metonímia como recurso expressivo. Seguros de linguagem aí, pô. Atividade, leia a sequência, a continuação do conto que você começou na aula anterior. Em seguida, responda às perguntas. O único assassinato de Cazuza, segunda parte, Lima Barreto. Naquele domingo, o Cazuza, para os íntimos, foi fazer a visita habitual a seu amigo Dr. Ponciano. Mais um nome legal para você pôr no seu filho aí, ó. Eu acho que o meu celular vai cair da parede, gente. Do céu, peraí. Tá mesmo? Pronto. Vai ficar legal. O Ponciano, comprava certos jornais e o Hildegardo, outros. O médico sentava-se a uma cadeira de balanço e o seu amigo numa dessas a que chamam de bordo ou de lona. De permeio ficava-lhes a secretária. Secretária não é secretária de verdade, é tipo uma mesa, tá? Entre eles ficava uma mesa. A sala era vasta e clara e toda ela adornada de quadros anatômicos. Liam, depois conversavam. Assim fizeram naquele domingo. Hildegardo disse ao fim da leitura dos cotidianos, dos jornais: não sei como se pode viver no interior do Brasil. Por quê? Mata-se à toa por dar cá aquela palha. As paixões mesquinhas... Não, desculpe. As paixões, mesquinhas paixões políticas, exaltam os ânimos de tal modo que uma facção não teme eliminar o adversário por meio do assassinato, às vezes o revestindo da forma mais cruel. O predomínio, a chefia da política local é o único fim visado nesses homicídios, quando não são questões de família, de herança, de terras, e às vezes causas menores. Não leio os jornais que não me apavorem com tais notícias.
Não é aqui nem ali, é em todo o Brasil, mesmo às portas do Rio de Janeiro. É um horror. Aqui a diferença não é tão grande para o interior nesse ponto. Já houve quem dissesse que quem não mandou um mortal deste para o outro mundo não faz carreira na política do Rio de Janeiro. Olha que texto estranhamente atual, né? É verdade, mas aqui, ao menos, as naturezas delicadas se podem abster de política. Mas no interior não. Vêm as relações, os pedidos e você se alista. A estreiteza do meio impõe isso. Esse obséquio é um camarada, favor que parece insignificante. As coisas vão bem, mas um belo dia esse camarada, por isso ou por aquilo, rompe com seu antigo chefe. Você, por lealdade, o segue. E eis você arriscado a levar uma estocada em urna das virilhas, né? Levar uma facada na barriga, ou a ser assassinado a pauladas como um cão danado. E eu quis vir viver no interior, de que me livrei, santo Deus. Eu já tinha dito a você que esse negócio de paz na vida da roça é história. Quando cliniquei no interior, já havia observado esse prurido, essa coceirinha, essa ostentação de valentia de que os caipiras gostam de fazer e que as mais das vezes é causa de assassinatos estúpidos. Poderia contar a você muitos casos dessa ostentação de assassinato, que parte da gente da roça, mas não vale a pena. É coisa sem valia e só pode interessar a especialistas em estudos de criminologia. Penso, observou Hildegard, que esse êxodo da população dos campos para as cidades, essa saída da população do sítio para ir morar na cidade, pode ser em parte atribuído à falta de segurança que existe na roça. Um qualquer cabo de destacamento é um César, é um rei, um imperador naquelas paragens. Que fará então um delegado ou subdelegado? É um horror. Os dois calaram-se e, silenciosos, se puseram a fumar. Ambos pensavam numa mesma coisa, em encontrar remédio para um tão deplorável estado de coisas. Mal acabavam de fumar, Ponciano disse, desalentado, vira a página. E não há remédio. Hildegardo secundou-o, concordou com ele. Não acho nenhum. Continuaram calados alguns instantes. Hildegardo leu ainda um jornal e, dirigindo-se ao amigo, disse: Deus não me castigue, mas eu temo mais matar do que morrer. Eu também. Mas você sabe o que dizem esses políticos que sobem às alturas com dezenas de assassinatos nas costas. Faltou um ponto final aí. Não. Que todos nós matamos. Hildegardo sorriu e fez para o amigo com toda serenidade. Estou de acordo. Já matei também. O médico espantou-se e exclamou: Você, Cazuza? Sim, eu, confirmou Cazuza. Como? Se você está agora mesmo. Eu conto a coisa a você. Tinha eu 7 anos e minha mãe ainda vivia. Você sabe que, a bem dizer, não conheci minha mãe. Sei. Só me lembro dela no caixão. Oh, meu pai, o celular tá caindo da parede, gente do céu. Deixa eu prender bem aqui. Só me lembro dela no caixão, quando meu pai, chorando, me carregou para aspergir, jogar água benta sobre o seu cadáver. Durante toda a minha vida, fez-me muita falta. Talvez fosse menos rebelde, menos sombrio e desconfiado, mais contente com a vida se ela vivesse. Deixando-me ainda na primeira infância, bem cedo firmou-se o meu caráter. Mas, em contrapeso, bem cedo me vieram o desgosto de viver, o retraimento por desconfiar de todos, a capacidade de ruminar mágoas sem comunicá-las a ninguém, ficar remoendo ali. O que é um alívio sempre. Enfim, muito antes do que era natural, chegaram-me o tédio, o cansaço da vida e uma certa misantropia. Misantropia, se você quiser escrever na frente aí, o misantropo é a pessoa que não gosta de ficar no meio de outras pessoas, tá? Se quiser colocar aí, misantropia. Quem não gosta de ficar próximo a outras pessoas, tá bom? Notando o amigo que Cazuza dizia essas palavras com emoção muito forte e os olhos úmidos, cortou-lhe a confissão dolorosa com um apelo alegre. Vamos, Carleto, conta o assassinato que você perpetrou, você cometeu. Hildegardo, ou Cazuza, conteve-se, ou Carleto, né, e começou a narrar. Eu tinha 7 anos e minha mãe ainda vivia. Morávamos em Paula Matos. Nunca mais subi a esse morro, depois da morte de minha mãe. Conte a história, homem, fez impaciente o doutor Ponciano. A casa na frente não se erguia em nada da rua, mas, para o fundo, devido à diferença de nível, elevava-se um pouco, de modo que, para se ir ao quintal, a gente tinha que descer uma escada de madeira de quase 2 dezenas de degraus.
Um dia, descendo a escada, distraído, no momento em que punha o pé no chão do quintal, o meu pé descalço apanhou um pinto e eu o esmaguei. Subi espavorido a escada, chorando, soluçando e gritando: mamãe, mamãe, matei, matei. Os soluços me tomavam a fala e eu não podia acabar a frase. Minha mãe acudiu perguntando: o que é, meu filho? Quem é que você matou? Afinal, pude dizer: matei um pinto com o pé. E contei como o caso se havia passado. Minha mãe riu-se, deu-me um pouco de água de flor e mandou-me sentar a um canto. Cazuza, senta-te ali, à espera da polícia. Oi? E eu fiquei muito sossegado a um canto, estremecendo ao menor ruído que vinha da rua. Sossegado, no caso aqui, não é sossegado no sentido com o qual a gente está acostumado. É bem quietinho, tá bom? Que claro que ele não estava sossegado, né? A mãe dele falou que ele esperava a polícia chegar. E eu fiquei muito sossegado a um canto, estremecendo ao menor ruído que vinha da rua, pois esperava de fato a polícia. Foi esse o único assassinato que cometi. Penso que não é da natureza daqueles que nos erguem às altas posições políticas, porque até hoje eu, Dona Margarida, mulher do Dr. Ponciano, veio interromper-lhes a conversa, avisando-os que o agentarado estava na mesa. Agentarado é ótimo. Então o assassinato dele era um pintinho. 1. Vira a página 21, atividade 1. Preencha o quadro com os elementos da narrativa. Olha lá, ó. É que está fora de ordem aí, mas um jeito legal, gente, da gente lembrar os elementos da narrativa, esses que estão aqui, é através da palavra pente, sabia? Ó, P de personagens, E de espaço, infelizmente as duas estão fora de ordem, mas enfim. Ó, P de personagens, E de espaço, N de narrador, T de tempo e o outro E de enredo. Forma a palavra pente. Se você quiser escrever do lado para você lembrar, tá bom? Que aí tá fora de ordem, mas se você colocar na ordem dá certinho. Ó. P de personagens, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo. Pente, beleza? Então, quais são os personagens desse conto que a gente acabou de ler em duas partes? Qual é o espaço, em que lugar que esse conto acontece? Qual é o tempo, né, em que época que ele acontece? Quem que é o narrador da história? Quem é que está contando a história? E o enredo, nesse espacinho que tem na frente, faz um resuminho aí sobre o que conta a história, tá bom? 2. Na frase, Hildegardo disse ao fim da leitura dos cotidianos. A palavra cotidianos é empregada para significar o quê? Eu falei a hora que eu estava lendo, volta o vídeo um pouquinho que você vai saber. 3. Que relação existe entre a palavra cotidiano e aquela que está sendo substituída? Por que em vez de falar a palavra que era, ele usa cotidiano? 4. Releia um trecho do conto em que temos o emprego do recurso expressivo da metonímia. Recurso expressivo também conhecido como figura de linguagem. Tá? Um qualquer cabo de destacamento é um César naquelas paragens. Né? Explique qual é o efeito causado pelo uso da metonímia. Por que é usada a metonímia e que efeito que essa metonímia traz para o entendimento do texto. Bom, nessas 3 linhas aí. Vira a página. Página 22. Agora são anotações. Em vários lugares que é para vocês darem a resposta, não tinha linha. Agora aqui tem um monte de linha. Se quiser usar essas linhas aí para fazer as suas respostas, fique à vontade. Então, 1 página de anotações. 2 páginas de anotações. Senhor. 3 páginas de anotações. E tá bom já. E daí, deixa eu ver aqui. O que temos aqui? Sequência 2. Acabou. Então, com essa videoaula de hoje, nós encerramos as 8 primeiras aulas. As 8 aulas da sequência 1. Beleza? Próximo vídeo, aulas 1 e 2 da sequência 2. Tá? Fiquem com Deus então. Valeu!